Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo de volta aqui à nossa leitura bíblica, nosso estudo sobre João capítulo 13. Nós estamos lendo todo o livro de João, nós já lemos aí até aqui o capítulo 12, já lemos o 13 e dividimos em 3 partes para o livro não ficar muito grande. Se você quiser ler os outros capítulos, você pode olhar na playlist e acompanhar a leitura, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Então nós lemos a primeira parte, onde Jesus demonstra, ensina ali a servir, né? Ele ensina a humildade, como nós devemos ser, não ter arrogância, não sermos orgulhosos. Na segunda parte nós falamos ali e Jesus ele anuncia, né, o traidor, que aquele que estava sentado à sua mesa iria lhe trair, ali é onde Satanás agora entra em Judas, ele levanta e sai. E agora a gente vai ver aqui a terceira e última parte, onde Jesus prediz que Pedro negará. Veja sequências de má notícias. Acho que ali na mesa foi o dia de lavar a roupa suja, né? Que Jesus foi falando que todo mundo ia fazer. Quem vai trair, trair. Quem vai negar, negar. Veja como só mesmo o Senhor Jesus para nos amar, mesmo numa condição dessa. Traído, negado, mas Ele é divino, Ele é Deus. Então vamos fazer uma oração para a gente continuar a nossa leitura e terminar? Senhor Deus e Pai, abençoa, toma direção, venha nos guiar e abençoar, meu Deus, a nossa leitura de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Isso que nós vamos ler também está em Mateus 26, versículo 31, tá? Está em Marcos 14, você também pode ver lá a referência. E em Lucas 22. Esses 3 evangelhos também relatam essa mesma história ali, aquele momento da ceia, onde eles estavam reunidos. Diz assim: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele, mesmo e o fará em breve. Veja que Jesus ele estava indo para a cruz, mas ele já sabia o resultado final. Então ele sabia o enredo, sabia a história. Por isso que nós temos que confiar nele, né? Não pode haver em nós que confiamos, que cremos no Senhor Jesus, ansiedade, desespero. Se você coloca a sua vida na mão dele, então você crê que ele tem o domínio da história da sua vida. Aí ele diz mais: meus filhinhos, estarei com vocês apenas um pouco mais. Aquele tom de despedida, né? Você já se despediu de um familiar seu na rodoviária, no aeroporto? É bem triste, né? Bem emocionante. Então, Jesus, ele não é desse mundo. Então, veja que ele se despedindo ali dos discípulos, sabendo que pouco tempo ele estaria com eles. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Toda vez que Jesus falava isso, acendia uma luzinha na cabeça deles de interrogação, porque eles não conseguiam entender essa palavra. Ainda que para nós parece muito claro, mas para eles não conseguiam entender para onde Jesus estava indo, que eles não podiam ir. Aonde que ele vai que eles não podem ir junto? Um novo mandamento dou a vocês: amai uns aos outros. Então veja que nesse momento, Jesus, até aquele momento, os discípulos de Jesus, eles conheciam a palavra, e a palavra que eles conheciam era ali a Torá, né? O Pentateuco, os mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos, era o mandamento até esse momento. Agora, a partir desse momento, Jesus vem trazer um novo mandamento. Ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros.
Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Por quê? Porque na sociedade atual, então, o que imperava? O ódio, o toma lá da cá. Ninguém estava nem aí com ninguém, como hoje, né? Nós vemos, ninguém está aí para ninguém. Hoje as pessoas têm mais pena dos animais do que do próprio ser humano. Então, isso aqui, que esse amor não havia naquela época. Não havia. O que havia era legalismo. O que havia era a imposição. Muitas pessoas, se hoje, no sistema de governo que nós vivemos, você vê muita injustiça, gente passando fome, gente tendo muito, gente outro tendo pouco, gente assaltando, gente matando. Você imagina naquela época, que era um regime ali ditatorial em cima das pessoas. Como vivia o pobre, o necessitado, o doente. Não tinha hospital, não tinha plano de saúde, não tinha governo para poder bancar, não tinha. Então as pessoas viviam jogadas, ninguém amava ninguém, ninguém estava aí para ninguém. Era um por si, Deus por todos. Então isso aqui, ele vem de encontro àquelas pessoas e traz esse novo mandamento. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Você vê que Jesus está falando do mundo espiritual, do plano espiritual, no qual ele estaria, passando para o mundo da eternidade, aonde a matéria ela não pode. Ele falou que ele não podia estar ali, mas depois, mais tarde, na morte, eles estariam encontrando com Jesus. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Começou, né? Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então você vê aí Pedro, coitado, recebendo essa palavra de que ele negaria Jesus 3 vezes. Jesus conhece o coração de cada um e viu ali Pedro colocando aquela disposição para seguir Jesus, mas não sabia 1/3 do que iria vir pela frente. Porque enquanto a pessoa ela não tem o Espírito Santo, gente, ela não suporta as perseguições e as lutas. Só depois que a pessoa recebe o Espírito Santo que ela suporta passar pelas lutas, pelas provações, pela guerra, por causa do nome de Jesus. Então Pedro ainda não tinha o Espírito Santo. Então Jesus sabia disso. Então ele até questionou: você, em outras palavras, você carnal como você é, não, você não vai suportar. E foi o que aconteceu, né? Então, você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Quantas são as pessoas que hoje dizem amar Jesus, dizem estar prontas, mas pelo fato de não ter o Espírito Santo, negam a Cristo nas suas atitudes, no seu comportamento, negam a Cristo quando olham para trás, quando escolhem o que é errado, quando sabem o certo e fazem o errado, negam a Jesus. Mas ele é misericordioso, mesmo Pedro negando, Jesus o recebeu, o abraçou, porque ele conhece a nossa humanidade e ele está sempre disposto a nos salvar. Ele está sempre disposto a te salvar, a te abençoar também. Se você se culpa por ter feito algo errado, ter negado Jesus, ter ido pelo caminho errado, se conserte. Decida se consertar, porque ele está sempre de braços abertos para nos receber de todo o coração, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos nos preparar. Próximo vídeo, vamos ler o capítulo 14 do livro de João. Espero que você esteja junto com a gente. Para mim é uma grande alegria estar aqui com você. Escreve aqui nos comentários de onde você está acompanhando essa leitura, se está te ajudando, se está te abençoando. Se está te abençoando, envia para alguém, compartilha com alguém, tá bom? Se você precisa de ajuda,
procura uma igreja universal mais próxima da sua casa. Lá vai ter um homem de Deus para te ajudar. Deus abençoe vocês.